o relógio profético das 7 festas e o último dia na semana de Deus. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você já vai dando seu like, ativa o sino, deixe seu comentário, compartilhe o link, se inscreva no canal para dar maior relevância ao nosso canal, para que nós possamos edificar o máximo de pessoas sobre esse tema da última hora. Não é? Todo crente precisa estar apercebido. A palavra do Senhor diz que Jesus volta para um povo apercebido. E a palavra do Senhor Isaías diz, guarda, a que hora estamos da noite? Então nós precisamos discernir mesmo, porque o Senhor nos ensina, nos apontando algumas ferramentas importantes, a exemplo aqui das 7 festas. Esse relógio profético o Senhor nos deu em 2003, não é? Então de 2000 para cá, mesmo com a problemática do calendário gregoriano, nós podemos perceber que pelos sinais, pelos eventos, que realmente nós estamos já entrando aí no sétimo dia da semana de Deus, não é? Então, nesse sétimo dia, último dia da semana de Deus, sem contar com o milênio, é claro, então nós estamos aí nesse final de tempo, né? Fim dos tempos, não últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados com a vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda, e entendemos que o fim dos tempos foi inaugurado aí o ano 2000. Não exatamente cravado no ano 2000, mas algumas trombetas que o Senhor nos mostra que nós vamos ver aqui, ok? Então vamos perceber que nós temos um relógio aqui. O relógio de Deus é diferente do relógio do homem, porque o relógio de Deus está sincronizado no Kairos, na dispensação eternidade, na dimensão eternidade, e não na dimensão tempo. Então o relógio de Deus não tem 12 algarismos, mas o relógio de Deus tem 7 festas. O relógio de Deus não tem 3 ponteiros, mas o relógio de Deus tem 3 pessoas, não é? 3 ponteiros, 3 pessoas. Só em olhar esse relógio de Deus aqui, você já vai entender mais ou menos onde é que nós estamos. O menor ponteiro apontando aqui para esta festa e os demais ponteiros de segundo e de minuto. Então, o primeiro ponteiro, que seria a primeira pessoa, é o Pai. O Pai é o que estabelece a hora profética. O Filho, ele executa a hora profética. Jesus veio para executar, fazer a vontade de Deus. Ele diz, para essa hora eu vim. Né? Então ele executa. E o Espírito Santo consuma a hora, ele estabelece o final. Por isso que em Apocalipse 22, 17, melhor dizendo, diz, o Espírito e a noiva dizem vem. É o Espírito que vem consumar todas as coisas. Por isso que a igreja não tem que andar em duelo com o Espírito Santo, em briga com o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. A igreja tem que andar em dueto com o Espírito Santo. A igreja, a noiva, se une com o Espírito Santo para fazer um dueto, cantando vem, Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Por isso Apocalipse 22, e por isso o terceiro ponteiro, que representa o Espírito Santo, aqui ele aponta exatamente para a consumação da hora. Aqui é o ponteiro que está apontando justamente para a hora final, não é? Então nós já vimos aqui que no lugar de 3 ponteiros são 3 pessoas, e o que é que eles fazem nesse relógio de Deus. Vamos entrar propriamente dito nas festas proféticas que Israel sempre celebrou, que são festas que apontam para o final dos tempos e festas que apontam para uma sincronização da ação de Deus, da terra, da relação de Deus com o homem, não é? Então muitos pensam que esse relógio começa com Páscoa. Não, ele começa com tabernáculo, porque no Evangelho de João 1,14, João vai usar um tipo de um neologismo escrevendo o seu Evangelho. Né? Assim como quando a gente vai chegando no final de semana, a gente diz assim, sextou, não é? Não existe essa palavra sextou, mas a gente se alegra, vai chegando no final de semana. Então João disse assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Não é? Em João 1,14, na encarnação de Cristo, ele dá um spoiler, ele dá uma dica, não é? O verbo se fez carne e tabernaculou, não é? Tabernáculo, sucote, não é? Ele, no Salmo 19 também, você pode anotar, você vai ver profeticamente Deus dizendo assim, no céu fez uma tenda para o sol. Deixa eu melhorar desse 19 aqui, né? No céu fez uma tenda para o sol, e o sol da justiça veio tabernacular, sai do seu tálamo alegremente como noivo. Então o Salmo 19 aponta
para tabernáculo, né? Então começa Jesus vindo para a terra, festa dos tabernáculos. Depois você tem a Páscoa. Aqui você tem Marcos 14, verso 1, porque fala muito intimamente dessas duas festas. São festas muito ligadas, muito próximas, né, no relógio de Deus. Páscoa e pães asmos, né? Páscoa fala da última semana do Senhor Jesus, do seu sacrifício vicário, tudo que aconteceu naquela última semana, a intercessão no Getsemane. Esse verso aqui fala dessas duas festas juntas, muito conectadas, né? Ele está buscando nos últimos dias, na introdução da Páscoa, onde vai celebrar a Páscoa, não é? Então você pode conferir. Páscoa é o Pessa, não é, em hebraico, é a passagem, é a libertação através da morte do Senhor. Então, no relógio de Deus, fala da morte de Cristo. Olha, tabernáculo, a vinda de Cristo, primeira vinda, não é? Colocar aqui a primeira vinda, não é? A Páscoa, a morte do Senhor, não é? A última semana do sacrifício. Pães asmos é a ceia, a última ceia. Por que pães asmos representa a última ceia? Porque ele está usando o pão e dizendo, fazer isto em memória de mim, não é? Pães asmos são pães sem fermento, e a festa de pães asmos também acompanhava ervas amargas, que apontava para a traição de Judas. Então Jesus diz ali na celebração da ceia que um ali estaria o traindo. Então as ervas amargas, a traição, e o pão asmo. Então Páscoa, a última semana, pães asmos, a última ceia. E aí chega até primícia. 1 Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia dos que dormem, se ele ressuscitou outros? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a menina dizendo Tabita cume. Outras pessoas já tinham ressuscitado no Antigo Testamento. Mas por que Jesus é a primícia? Porque todos esses ressuscitaram e voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou e vive eternamente. Aleluia. Então ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Labassuria. E Yeshua ressuscitou. A festa de primícias aponta para a ressurreição de Cristo. Essas três festas são muito conectadas. Páscoa, pães asmos e primícias. Então, nós chegamos na festa interessantíssima. É uma das mais diferentes das 7. E mais interessante no relógio. A festa de Pentecostes. Onde nasce o quê? A igreja. Atos capítulo 2, não é? Então nasce Eclésia, a noiva do Cordeiro. Eclésia, que é a igreja, o grande amor de Emanuel, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Então, a festa de Pentecostes, ela tem uma característica muito interessante, porque é a única das 7 festas que permite o pão com fermento, permite fermento, ao contrário de pães asmos. Por quê? O pão com fermento representa a introdução das nações, não é? Do povo gentílico, nós, povo gentílico. Então, a igreja nasce no livro de Pentecostes, no dia de Pentecostes, né? Penta, 50 dias depois da ressurreição, da morte de Cristo, não é? E aí, exatamente, a igreja nasce. Quando a igreja nasce, irmãos, ali tem muitas nações representadas, representando esse fermento. E quando a igreja nasce, aproximadamente 9 horas da manhã, ali no cenáculo, as pessoas vão passar e elas vão dizer que as pessoas estão bêbadas, cheias de mosto, não é? Cheias de bebida fermentada. Por isso que aponta profeticamente, todas as festas têm uma sincronia profética e histórica, não é? Nenhuma delas está solta, não é? Então Pentecoste fala dos 50 dias, Pentecoste, e Pentecoste, como a festa que tem fermento, fala do nascimento da igreja, incluindo todos os povos, aleluia. Aí nós chegamos em trombetas. A festa de trombeta é a festa mais rápida de todas. É muito conectada com a festa de expiação. Aqui você tem Joel 2 e o verso 1, não é? Tocai a trombeta em Sião, a trombeta de arrebate. Ali no hebraico é shofar, não é? São 3 as festas principais aqui, que é exatamente Pesach, que é a Páscoa, Shavuot, que é Pentecoste, e Sukkot, que é tabernáculo. Então, Shavuot, que é Pentecoste, ela prepara, a igreja sai para tocar essa trombeta do Evangelho, anunciar o Evangelho, tocar o shofar do Evangelho, mas também as trombetas apocalípticas,
as trombetas escatológicas, tocai a trombeta em Sião, é o chofar sendo tocado. Um código de ética, um código de guerra, um código de comunicação de Israel é o chofar. O chofar era usado de acordo com o toque de arrebate, era para arremetia a reunir os príncipes, de acordo com o toque de arrebate arremetia para convocar guerra. Então a trombeta é um símbolo, o chofar é um símbolo muito tremendo e uma festa muito séria. E nosso relógio aqui, a hora do nosso relógio aponta saindo de trombetas. Ó. Se você for alinhar aqui, você não consegue. Ó. Nós estamos já estamos dentro de trombeta. A festa que nós estamos vivenciando, profética e historicamente, é trombetas, não é? As trombetas que têm acontecido. Apesar que é uma festa rápida, mas é a nossa festa atual. Então eu acredito que todos nós precisamos ficar a par. E eu coloquei aqui 7 princípios, 7 gabaritos para você identificar as trombetas, maiores ou menores, intensas, mais intensas ou menos intensas, são elas, não é? O Senhor, como nos deu em 2003 esse relógio profético, justamente após a queda do World Trade Center, foi uma grande trombeta, não é? Para o mundo todo, a queda do World Trade Center, o maior centro econômico do mundo, ruiu, foi abaixo, né? A gente sabe que envolve aí muita influência da emissionaria, controladores do mundo e nova ordem mundial, né? São histórias incríveis que envolvem o World Trade Center, como os Estados Unidos estavam também a par. É algo mesmo espantoso, né? Essa trombeta foi uma trombeta profética que alarmou o mundo todo. Depois da morte dos 3 príncipes, muitas pessoas não conhecem essa trombeta aqui. No meio evangélico foi uma grande trombeta. A morte de Bill Bright. Bill Bright era um homem tremendo na área de evangelismo, criou a Aliança Bíblica Universitária, era um evangelista incrível. A morte de Derek Prince, um grande mestre da palavra, não é? E a morte de Kenneth Hagin, um apóstolo que viu 10 anjos, um homem, um profeta, um apóstolo da cura. Todos eles morreram em 2003. Foi uma grande trombeta para o meio evangélico. O lançamento do filme A Paixão de Cristo, também naquele período, que teve uma profusão incrível, até no mundo árabe, pessoas morreram no cinema por causa do impacto, do entendimento, daquela luz, daquela labareda que foi acesa sobre a Paixão de Cristo, né? O filme do Mel Gibson. A guerra incluindo Israel, não é? As guerras que incluem Israel desde 2000 para cá, mais ou menos, são guerras que apontam para trombetas intensas, mais intensas ou menos intensas. Mas envolveu Israel é o relógio de Deus, você tem que entender como uma trombeta, né? E também o vírus, nós não podemos abrir mão de falar que o vírus é uma trombeta atual, muito forte. A mudança de governos, moveu qualquer governo, seja governo clérico, como papas, moveu presidentes, você tem que ficar de olho porque pode apontar para uma grande trombeta. E o 7º aspecto é exatamente o avivamento, os avivamentos que acontecem na vida da igreja, avivamentos mais intensos, menos intensos, né? Então, esses perfis aqui apontam para trombetas e você fica ligado, porque essa festa ela é muito rápida, ela se configura muito rápido, a gente sabe, né? Eu já fiz um vídeo desse, você pode olhar sobre as 7 festas, um vídeo anterior, muito importante, mas esse vídeo eu estou fazendo novamente porque ele já traz uma carga para o final dos tempos, não é? A gente sabe que de 2023 a 2030, muitas coisas podem acontecer aí nesses próximos 7 anos, né? E aí nós entramos na festa de expiação, também em Joel diz, tocai a trombeta Sião, diz, chorem sacerdotes entre alpendre e altar. Expiação é ser atormentado, se deixar ser quebrantado por esse tempo, fazer uma leitura e entender que nós, como igreja, nós não estamos num parquinho de diversões, mas nós estamos vivendo os últimos tempos, a última hora no relógio de Deus. Por isso é necessário se arrepender, quebrantar, chorar na presença do Senhor, jejuar mais, ler mais a palavra, evangelizar, gerar temor no coração, igreja. Abandonar a meninice. O apóstolo Paulo disse, no tempo que eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Então, expiação traz à tona uma igreja madura, uma igreja temente, uma igreja que está conectada, preparada, ataviada, não é? Para esperar o noivo.
aqui exatamente Apocalipse 19, 7, volta a mesma festa do começo do relógio, o tabernáculo. A segunda vinda também é em tabernáculo, irmãos, para fechar o relógio. E o que é que diz Apocalipse 19, 7? Celebremos, vinde, cantemos, celebremos, porque é chegada as bodas do Cordeiro e a noiva já se ataviou. Irmãos, nós temos que entender que de direito nós já estamos na posição, como igreja, nós já somos noiva gloriosa. Agora, de fato, que precisamos nos preparar, lamassuriar, porque é a última hora e nós devemos gerar temor, abandonar a fofoca, a contenda, abandonar os escândalos, abandonar o amor ao dinheiro e entrar nessa posição de esperar o Cordeiro, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Shalom, Jesus te abençoe.